Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manual da Eletricidade. Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje vamos fazer o exemplo 2 do Teorema de Thevenin. Então temos aqui exemplo 2, Teorema de Thevenin. Vamos lá, vamos ver o que o exercício pede. Determine o circuito equivalente de Thevenin referente ao circuito mostrado abaixo. Então temos aqui o nosso circuito visto pelo resistor de 5 ohms. Então a gente vai calcular aqui o equivalente visto pelo resistor aqui de 5 ohms. Tá? Então vamos lá. Em seguida, calcule a corrente no resistor de 5 ohms. Então, temos que desenhar o nosso circuito equivalente. Como que vai ser o nosso circuito equivalente? Vou fazer aqui de verde. Então, temos aqui, vamos ter uma fonte, que vai ser o nosso VTH. Eu vou desenhar o resistor, que é o RTH. Temos aqui nosso RTH. Depois aqui vamos ter o nosso RL, que é o resistor de 5 ohms. Então, primeira coisa, a gente monta aqui o circuito equivalente, fica mais fácil para a gente enxergar aqui o circuito, tá? Então aqui vai ser 5 ohms e aqui vai ser o meu RTH e aqui o VTH. Aqui a fonte ela tá para cima, então positivo aqui, negativo embaixo. Então o sentido da corrente é no sentido horário. Beleza? Desenhamos nosso circuito equivalente aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Temos que calcular o nosso VTH. VTH, que é a tensão de Thevenin, que a gente precisa calcular ela aqui. O que é a tensão de Thevenin? A gente vai, aqui vamos abrir o circuito e vamos excluir essa parte aqui, ó. A gente vai excluir essa parte aqui do resistor de 5 ohms. Vai ficar um circuito aberto aqui com os terminais. Chamar aqui de terminal A e terminal B. Então temos dois terminais aqui. Um circuito aqui composto por uma fonte de corrente de 4 amperes. Esse resistor não tem como circular corrente por aqui. Então o que a gente faz? Vamos eliminar esse resistor. Agora ficou um circuito série. Aqui a gente precisa saber a tensão. O VTH, ó, nada mais é do que a tensão que está sendo aplicada a esse resistor. Então se eu tenho aqui ó, a corrente, o VTH ele vai ser a corrente de 4 amperes, que a tensão, ó, lembrando da lei de Ohm, ó, V é igual a R vezes I, é a lei de Ohm. Então, se eu tenho aqui a corrente, que é 4 amperes, substituir a corrente aqui, vezes o meu resistor, que é 10 ohms. Então, meu VTH vai ser igual a 40 volts. Beleza, encontrei, eu vou substituir os valores aqui, ó. 40 volts. Já estou simplificando o meu circuito. Então, se eu tenho aqui 40 volts, agora o que eu preciso fazer? Encontrar o valor do meu RTH. Agora, como que eu faço para calcular o RTH? Vamos lá. RTH, como que eu vou fazer? Eu vou manter o circuito aberto aqui. Então, o RTH vai ser olhando aqui para os terminais A e B. Porém, eu vou voltar com esse circuito aqui. Vou apagar a polarização aqui. E agora a gente precisa zerar as fontes de corrente, a fonte de corrente. O que eu vou fazer para zerar a fonte de corrente? Eu vou pegar aqui, ó, e vou simplesmente seccionar o circuito. Então aqui, ó, estou seccionando o circuito. Não pode circular corrente por esse circuito aqui. Então, zerei minha fonte. Ó, posso seccionar aqui onde que eu quiser, tá? Vamos imaginar que está seccionado aqui. Então, não tem mais a fonte de corrente aqui. Não circula nada por esse circuito. Então, meu RTH, como que ele vai ficar? Eu tenho aqui, ó, visto do terminal A e B. Qual que é a resistência aqui do meu RTH? Eu tenho duas resistências em série, um resistor de 10 e outro resistor de 10. Então aqui, RTH vai ser 10 mais 10. Então, RTH vai ser igual a 20 ohms. Substituindo os valores aqui, ó, vou ter que meu RTH ele vale 20 ohms. Agora, o que o circuito pediu? Ele pediu o equivalente de Thevenin. Beleza, encontramos o equivalente de Thevenin aqui, que é uma fonte de 40 volts, um resistor de 20 ohms e o resistor aqui que ele queria saber de 5 ohms. O resistor de 5 ohms ele está aqui. Agora, vamos calcular o que? A corrente. Ele quer que a gente calcule a corrente pelo circuito. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a corrente, ela vai circular nesse sentido aqui. Então, eu vou chamar a corrente aqui de I0. Então, como que eu vou calcular meu I0? I0 vai ser igual a fórmula para calcular a corrente. Se eu quero calcular a corrente, eu vou passar o R aqui, ó,
eu passo esse R, simplesmente vou passar ele para o outro lado aqui, e vai ficar I0, substituindo I, vai ser igual a V dividido por R. Então isso aqui vai ser igual, substituindo os valores, a fonte de tensão ela é de 40 volts, dividido pela resistência, que é 20 mais 5. 20 mais 5. Isso aqui vai ser igual a 40 dividido por 25. Então, a corrente aqui no resistor de 5 ohms, ela vai ser 40 dividido por 25. Vai ser uma corrente de 1,6 amperes. Então, aqui temos 1,6 amperes. Isso aqui vai ser igual a 1,6 amperes. Beleza, pessoal? Então, mostrei aqui para vocês como que a gente transforma para o equivalente de TVNAND. Sempre vai ser assim. O circuito composto por uma fonte, que é o VTH, um resistor, que é a resistência do circuito, RTH, e o resistor que a gente quer calcular aqui, que a gente sempre chama ele de RL. Vou até colocar aqui, RL, que é a resistência de carga. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações.